Olá, estamos ao vivo para falar sobre um tema que eu amo, que é comunicação não violenta. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Lua Mello. Ela é especialista em comunicação não violenta. Então, o pessoal que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Eu vou encaminhar aqui a live para algumas pessoas, para convidar as pessoas, obviamente, para elas entrarem nesse tema que eu realmente amo falar, que eu vejo que, na verdade, tem muito a contribuir com a gente. Então, seja todo mundo muito bem-vindo. Simone, que está entrando aí. Eu tô aguardando aqui a Lua. Ah, a Lua já entrou. E aí agora eu tenho que ver. Oi, Lua, deixa eu ver aqui se eu consigo transmitir ao vivo. Então, vamos aguardar aqui ela me aceitar. Então, oi, Lua, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite para participar dessa live. É um tema que me interessa muito, assim, a comunicação não violenta, eu tenho aprendido bastante e é um prazer para mim, na verdade, ter uma especialista aqui conversando com a gente. Para quem não me conhece aí, né, da sua audiência, eu trabalho com finanças pessoais, então eu tenho alguns programas de organização financeira, eu atendo alguns casais também, e principalmente quando eu atendo casais, eu percebo a necessidade de gerir conflitos, né, entre interesses, para os casais planejarem o seu futuro. E algumas vezes eu já recomendei que ou eles assistissem à palestra do Marshall Rosenberg, que criou todo esse conceito, ou outras vezes eu indico que eles leiam o livro. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente e falasse um pouquinho também sobre a sua experiência com comunicação não violenta. Então, né, eu estou super feliz pelo convite também de compartilhar a CNV e também feliz pela união dos temas, né? Trazer a CNV para esse mundo das finanças, que é de fato muito importante por conta desse diálogo das famílias. Eu sou mediadora de conflitos, né? A minha atuação é no direito. Então, Que desde legal! 2013, que eu atuo como mediadora de conflitos. Então, eu lido com conflitos sem levar para o litígio. Então, lido com eles. É como uma juíza de paz? Facilitando diálogos. A mediadora, ela vai facilitar o diálogo entre as pessoas que estão em conflito. Por exemplo, um casal que está em conflito por algum motivo, seja um divórcio ou seja um conflito. Eu tenho recebido muitos casais que estão trabalhando conflitos antes mesmo de chegar no nível do divórcio. E eu fico muito feliz por isso. Então, eu facilito aquele diálogo para que aquelas pessoas consigam resolver aquele problema sem precisar recorrer ao judiciário. Então, é isso que faz uma mediadora. E eu utilizo, né, a base do meu trabalho é a comunicação não violenta. Então, eu conheci a comunicação não violenta também em 2013, no meu primeiro curso de mediação. De lá para cá, eu vim aprofundando estudos e práticas na área, fiz treinamentos com treinadoras do Instituto do Marshall. E que legal! Resolvi compartilhar isso, né? Eu acho que a CNV é um caminho sem volta. Quando a gente começa a estudar, a praticar, a gente quer mais disso. E o desejo de compartilhar com outras pessoas, eu acho que vai aflorando naturalmente. Então, hoje eu tenho o meu curso, né, de comunicação não violenta. E tem algumas novidades para mediadores também, que eu vou lançar, inclusive, essa semana. Oh, que legal! Muito bom! E realmente, assim, Lua, é Luana seu nome? É Luana, e todos me chamam Luana. de Luana, então Ah, tá. Você é de Recife, né? sou de Recife. Terra boa. Eu sou aqui, falo aqui do Rio, mas eu gosto muito de Recife também. Lua, eu acho assim que a comunicação não violenta, assim, ela permeia várias áreas da nossa vida, né? Seja em conflito, assim, eu tenho um temperamento
e eu já estou muito melhor, e a comunicação não violenta ela veio para me ajudar com isso, né? Mas eu tenho uma tendência maior a ser uma pessoa um pouquinho mais explosiva, né? Eu expando. Então, no momento, eu não sei, assim, a respeito de temperamentos, né? O meu temperamento ele é mais sanguíneo. Então, ele é mais quente. Então, na hora que acontece um conflito, a minha tendência é expandir. Então, eu trabalhei no mercado financeiro durante bastante tempo, muitos anos, e eu trabalhava na área de back-office de crédito. E eu trabalhei com uma amiga minha, e ela trabalhava na área comercial. Então, ela prospectava as operações e eu tinha que controlar as operações, né? A Verônica está dizendo aqui que é mentira, eu sou um docinho. É verdade, hoje eu melhorei muito, porque a comunicação não violenta, ela me ajudou muito. Mas fato é, a gente trabalhou em 2 bancos de investimento diferentes, essa minha amiga, as duas na mesma posição. E a gente tinha super brigas. E eu lembro que foi, se não me engano, acho que final do ano, acho que foi Natal de 2015 para 2016, ela me presenteou com o livro Comunicação Não Violenta. Eu falei, ué, você? Aí ela foi muito bom para mim e eu acho que vai ser bom para você também. Fato é que eu deixei aquele livro ali, eu achei meio, não gostei muito, e deixei o livro na cabeceira para ler um tempo. Passado um tempo, uma pessoa que eu estava pedindo um aconselhamento para ela, ela me recomendou, você devia estudar sobre comunicação não violenta. Aí eu falei, sério? Ela falou, mas eu já ganhei o livro, eu não sei. Ela falou, não, então assiste a palestra. E aí eu assisti e eu me encantei, eu comecei então a tentar praticar na minha vida, né? E aí eu venho desde 2015, já são aí 5 anos, mas uma coisa que eu percebo é que é uma prática constante, é um exercício, assim, você se conscientiza que você tem benefícios, mas a prática, ela é um pouquinho mais delicada, né? O que você acha disso? Pois é, o próprio Marshall, né, ele fala que a comunicação não violenta ela é de simples entendimento. Ela é fácil de entender, de compreender o processo. Mas ela pode ser de difícil aplicação. E isso acontece porque a gente passou a vida toda se comunicando de forma diferente. Né? Nós não fomos ensinados sobre inteligência emocional, sobre lidar com conflitos de forma eficiente, sobre uma comunicação mais consciente. Eu fico feliz porque as escolas, atualmente, elas precisam compartilhar com os alunos, né, com os estudantes, essa cultura de paz. Então, eu fico muito feliz por isso. Então, as escolas estão, daqui para frente, se adequando a isso e trazendo isso para os estudantes. Nós não aprendemos ao longo da vida sobre essa comunicação consciente. A gente aprendeu uma comunicação onde eu preciso ganhar, né? O outro precisa perder naquela conversa para eu ganhar, para eu sair ganhando. Então eu vou metralhar o outro naquela conversa para sair ganhando dela. Esse pensamento que a gente absorveu ao longo da vida. É por isso que a gente ainda é comunicação não violenta na teoria, mas a prática ela é mais delicada, ela exige mais da gente, exige realmente esse sair do piloto automático nas relações, dessa reatividade, para uma comunicação mais consciente. De, opa, peraí, calma. Como é que eu quero me comunicar agora? Eu vou me comunicar da forma como eu escolho conscientemente fazer aqui. Né? Qual é a minha intenção agora aqui nessa conversa, nesse relacionamento? O que é que eu quero do outro? Eu acho que ao longo do tempo, a gente vai percebendo tanto esses benefícios da comunicação não violenta que o que é que acontece? A gente consegue voltar atrás também. Acho que a gente ganha nesse ponto. Se a gente, se na hora da conversa, a gente não conseguiu praticar, a gente falou de repente o que não queria, se eu tenho consciência do que é uma comunicação violenta e não violenta, eu consigo voltar atrás. Depois, opa, calma. Eu não queria falar daquele jeito. Eu vou repensar aqui e vou procurar novamente aquela pessoa para conversar, dessa vez com mais consciência. Então, acho que a gente ganha muito nesse sentido, porque mesmo quando a gente não consegue praticar na hora que a gente gostaria, a gente consegue ter consciência do que a gente fez para voltar atrás. É verdade. E uma das coisas que eu percebo, Lua, às vezes eu faço mentoria financeira com alguns casais, né?
Então, teve um casal que o rapaz, na verdade, ele estudou comigo há muitos anos atrás, na época de colégio, e ele já vinha acompanhando o meu trabalho. E ele então começou a querer convencer a esposa dele de que ela deveria fazer a mentoria, aprender mais sobre como controlar as finanças, porque no entendimento dele, ela gastava demais. Então, ela tinha um perfil financeiro é engraçado, assim, né? Por qual é a relação de comunicação não violenta e finanças, né? Assumir o poder do dinheiro. Qual é a relação disso? Porque, na verdade, uma das coisas que eu falo muito é que a questão de você assumir o poder sobre o seu dinheiro não é uma questão de números matemáticos, né? Eu mesma sou engenheira, eu trabalhei no mercado financeiro, trabalhei com operações que eu tinha que fazer um controle, planilhas mirabolantes, e eu não conseguia controlar a minha própria vida financeira, eu não tinha poder sobre o meu próprio dinheiro. Porque a questão é muito mais comportamental, é uma questão de você de mentalidade. Então, com casais, é muito interessante perceber que existem alguns perfis financeiros diferentes, né? Um que é um pouco mais poupador, o outro um pouco mais gastador, o outro um pouco mais financista, ele faz conta para tudo. O outro que é mais descontrolado, ele desligado, ele não sabe o que está acontecendo. Então, nesse casal especificamente, ela tinha uma tendência um pouco mais para gastador e ele um pouco mais para financista. Então, na cabeça dele, ele era assim louco por planilhas e ele queria organizar tudo e ele ficava muito preocupado com o comportamento financeiro dela. Então, ele queria fazer o acompanhamento para que ela aprendesse a ser como ele. E aí, ao longo do acompanhamento, a gente foi percebendo que, na verdade, a necessidade dele era garantir a segurança da família para o futuro, que os investimentos deles estivessem sendo garantidos. E não necessariamente que ela parasse de gastar. Ele entendeu ao longo do processo de que, não, tudo bem, se ela gastar tudo que ela quiser, mas no final das contas a gente tiver as nossas metas de investimento aqui satisfeitas, tá tudo bem. E uma das literaturas que eu expliquei para ele, na verdade, para ele procurar e pesquisar, foi sobre comunicação não violenta, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que a pessoa pode buscar identificar melhor a sua necessidade. Eu sei que o Marshall fala muito sobre isso, né? Sobre a gente expor a nossa necessidade e buscar ouvir a necessidade do outro também. Você pode explicar um pouquinho como é que é isso? Sim, acho que o primeiro ponto aí a gente não consegue lidar com aquilo que a gente não conhece. Então, por exemplo, se esse casal não conhece sobre necessidades, sobre comunicação não violenta, dificilmente ele vai parar para expressar essa necessidade para ela, ou mesmo pensar que isso é importante. E digo mais, inclusive saber identificar a própria necessidade para expressar, porque é um caminho bem desafiador achar esse nome, né? Qual é o nome? Qual é a minha necessidade? Naturalmente, ao longo da vida, a gente foi criando ideias sobre necessidade, ligando necessidade, por exemplo, à carência. Ele está necessitado disso, está necessitado daquilo, como se fosse uma carência, algo que falta em nós. Então, algo que é negativo. Se eu tenho necessidade de alguma coisa, eu sou necessitada. Então, esse nome acaba um pouco pejorativo, como se fosse algo que está faltando. Quando, na verdade, Marshall traz para a gente a importância da gente identificar essas necessidades, que é aquilo que nós precisamos, como ele dizia, para tornar a nossa vida mais maravilhosa. Ou seja, aquilo que a gente precisa para viver bem, para experimentar bem-estar, para desfrutar dessa alegria de viver. Então, necessidades são universais. Quando o Marshall traz para a gente a necessidade, ele traz a importância da gente identificar essa necessidade que está por trás aí dos nossos sentimentos, né? E expressá-la. Porque quando a gente expressa a nossa necessidade, no lugar de estar acusando o outro, ou no lugar de estar na defensiva nessa conversa, quando eu assumo a responsabilidade pelo que eu sinto e coloco
para o outro ali qual é a minha necessidade, o outro vai ser, inclusive, mais estimulado a colaborar para que essa relação flua bem, né? Porque ela compreendeu mais profundamente o que é que está por trás daquela toda do outro. Então, para início de conversa, acho que é importante a gente ampliar o nosso vocabulário de necessidades. Então, para quem está escutando a gente, está ouvindo esse papo pela primeira vez, são necessidades, por exemplo, como segurança, né? Como a gente acabou de escutar sobre a segurança financeira da família, necessidade de reconhecimento. Ou seja, imagino que ele, né, que estava ali buscando essa organização, pode ter tido ali uma necessidade de reconhecimento por parte da esposa, que ele estava se esforçando e se empenhando para necessidade de empatia, necessidade de apoio, né? São muitas as necessidades e que a gente não aprende da vida esse vocabulário. Então, na CNV, por exemplo, no amplia esse vocabulário de necessidades, podemos identificar a partir da autoempatia. Então, eu costumo dizer que tudo na CNV começa na autoempatia. Porque como é que eu vou conseguir compartilhar algo com o outro se nem eu mesma sei o que está se passando comigo? Então, nessa autoempatia é quando eu me recolho para compreender os meus sentimentos, as minhas necessidades, a minha visão sobre aquilo, para que depois eu possa compartilhar com o outro. Diferente disso, a gente vê aí diálogos, principalmente em casal, gente. Diálogos sem fim, né? Conflitos sem fim, que entram no ciclo assim, do conflito, porque entra no jogo de acusação, entra no jogo aí, né? Que é no jogo do certo ou errado, desejo, né? Eu tô certo, então você tem que estar errado. Exatamente. E a CNV nos convida a jogar um jogo que todos podem ganhar. Então, raro, e eu digo isso porque eu faço mediações e mediações daquele tipo que você acha que nunca vai sair acordo dali. Se você escutar o caso, você diz, não é possível que acordo daí, não tem jeito. E quando na mediação eu faço aquele diálogo, ajudando aquelas pessoas a expressarem as suas necessidades, os seus sentimentos, quando elas descobrem essa necessidade, o conflito ele é transformado, porque cada uma há uma informação ali muito valiosa e muito importante que nunca escutaram antes, né? Então, não raro de casar, por exemplo, terem a mesma opinião sobre um ponto, só que o diálogo é tão desencontrado, onde cada um está colocando ali a sua necessidade, que eles acham que estão discordando, quando na verdade eles estão concordando, mas falando, se ficando de forma diferente. Então, eu vejo isso acontecer, sabe, por conta da forma como a gente vai se expressando. Então, colocar a necessidade que está vindo, né? O que é que está por trás daquela estratégia. É importante dizer que necessidade é diferente de estratégia. Eu acho bem legal fazer casos reais, porque fica mais fácil, eu acho, para quem está acompanhando a gente. Esse caso que ele queria aí, fazer as planilhas, né? Essa organização toda, essas planilhas, essa consultoria procurou, isso tudo são estratégias para atender a necessidade dele de segurança e também de organização mesmo, né? Pode outras mais. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente faz buscando atender alguma necessidade. Se você entrou nessa live e está aqui assistindo a gente, é porque você vai atender alguma necessidade. Uma necessidade, por exemplo, de aprendizado. Então, assim, até tudo. Se você se alimenta, se você é uma amiga, se você diz sim para uma proposta de emprego, tudo que você faz, todas as suas escolhas, elas acontecem para atender essas necessidades. A gente só não aprendeu a dar nome a elas, né? E aprender a
a dar nome a elas e compartilhar isso com o outro é importantíssimo. E falando de relacionamento amoroso, eu diria que mais ainda, né? Exatamente. Mas ainda foi interessante você falar aí sobre casais que às vezes eles estão buscando a mesma coisa, mas eles se expressam de forma diferente, né? E foi muito interessante. Teve um outro casal, um outro caso, um casal também que estava fazendo uma mentoria. Nesse caso, os dois queriam, eles entendiam que eles precisavam melhorar a organização financeira deles para construir os seus projetos. A esposa, ela quer sair do seu emprego, quer mudar seu formato de trabalho, enfim. E para que eles possam alcançar todos esses sonhos, eles precisam se desafiar aí a organizar melhor e planejar melhor as finanças deles, assumir esse poder sobre o dinheiro. E aí foi muito interessante porque eles passaram por um momento ali que foram dois momentos muito interessantes. Um que foi um momento em que eu falei, então, vocês precisam construir então um mural dos sonhos de vocês juntos. Aí as pessoas falaram, eu já fiz o meu. Eu falei, não, legal. E aí, marido, você já fez o seu? Aí ele falou, não fiz, mas vou fazer. Ah, tá bom. Então, o legal é vocês aprenderem a sonhar o sonho um do outro, conhecerem o sonho um do outro. E aí eles voltaram na semana seguinte. E aí tinha tido uma briga, porque ele queria um monte de sonho e ela não queria nada. Por exemplo, ele quer morar na Suíça e ela odeia viajar. Assim, e aí ele falou, por fim, eu decidi fazer o meu mural sozinho e ela que faça o dela. Aí eu falei, mas olha só, vocês estão buscando aqui um planejamento para o futuro de vocês juntos. Espera aí, como é que é isso? E aí, por fim, eles conseguiram entender que eles precisavam ali negociar, né? Gerenciar esse conflito. E aí, num dos momentos, eu perguntei para eles, assim, eu perguntei para a esposa, mas qual é a sua necessidade? E ela falou assim, não, a minha necessidade é que ele entenda que isso. Eu falei, não, peraí, a sua necessidade não é que ele. A sua necessidade é sua. Qual é a sua necessidade? Aí ela, não, a minha necessidade é que a gente termine logo isso aqui. Enfim, era a tarefa que eles estavam fazendo ali. E a minha necessidade é que a gente termine isso aqui logo. Ah, tá bom. E a sua necessidade, fulano, qual é? Aí ele, não, a minha necessidade é que ela faça. Eu falei, não, a sua necessidade não é que ela, porque a sua necessidade é sua. Qual é a sua necessidade? Aí ele, não, a minha necessidade também é terminar isso daqui. Quer dizer, os dois buscavam, tinham uma necessidade de finalizar a mesma coisa, mas não conseguiam expressar, dialogar. No final, eles tinham o mesmo objetivo, né? E uma pergunta, assim, como que a melhor forma para gerenciar esse tipo de conflito e usando as ferramentas da comunicação não violenta? Nossa, eu tô amando esses casos, porque trazem pra gente vários pontos de reflexão acerca da comunicação não violenta, de verdade. Por exemplo, esse ponto, né? A minha necessidade é que ela faça tal coisa. Vamos lá. Tem essa frase de questões. A primeira delas é a autorresponsabilidade. Na CNV, nós buscamos a autorresponsabilidade. Então, eu sinto o que sinto, por exemplo, não é porque o outro fez algo contra mim, né? Eu sinto o que sinto, sei lá, eu sinto tristeza, eu tô furiosa, eu tô com raiva, porque fulano não me atendeu. Não, eu tô furiosa, eu tô com raiva, porque eu preciso de conexão com fulano. Na verdade, eu preciso de conexão. A gente nem fala com a outra pessoa. Então, eu preciso de conexão, eu preciso de comunicação, eu preciso de compreensão, de empatia. Por que isso? Porque a outra pessoa, ela não é obrigada a atender a nossa necessidade, por exemplo. A gente identificar a nossa necessidade é importante para compartilhar com e para checar com o outro como é que seria. A gente pode fazer um pedido logo em seguida, né? Fazer um pedido depois, e checar com o outro se o outro tem condições de atender ali aquele nosso pedido.
e a outra pessoa ela pode dizer que sim ou que não. Diferente disso, eu estou entrando aí numa relação de dominação, onde eu exijo que o outro faça aquilo que eu quero que ele faça. Então, na CNV, a gente aprende a compartilhar com o outro o que está acontecendo conosco e checar com o outro como é que isso chega para ele. É possível ele atender a nossa necessidade no momento? Sim, não. Se não, posso buscar outras alternativas, outras estratégias para atender. Então, eu sempre olho para mim mesma quando eu faço essa reflexão acerca do que está se passando comigo. Um outro ponto, tinha um outro ponto, a autorresponsabilidade. A Agora, minha necessidade é que ela e a questão dos sonhos juntos, do planejamento em conjunto, a questão de, não, bom, a gente falou também sobre falar a mesma coisa, né? Assim, brigar, querer a mesma coisa, mas não saber se colocar. Não sei. eram dois pontos que eu pensei. Eu falei de autorresponsabilidade e não falei do outro. Mas, enfim, daqui a pouco talvez chegue. Então, tem essa questão da autorresponsabilidade, né? Quando eu falo o outro, eu sempre aí apontando o dedo para o outro, acusando o outro. Aí eu pergunto para vocês, inclusive, que estão escutando a gente. Essa outra pessoa que está escutando a acusação, ela vai estar mais... Ela vai tender mais a escutar ou a me acusar de volta. Né? Então, a CNV traz um diálogo que nos encaminha para a conexão, uma coisa com o outro. A ponto de a gente trazer clareza para esse diálogo, clareza para essa relação, para que a gente entenda verdadeiramente o que cada um quer. Por exemplo, o outro caso, o primeiro caso, ele queria que ela fizesse e ela não queria fazer a planilha. Pode ser que ele tenha pensado que ela não está pensando na segurança financeira da família. É ele que está pensando. Mas pode ser que isso não seja verdadeiro. Pode ser que ela se preocupe tanto quanto ele, segurança financeira da família. Ela só acha que ela não é a melhor pessoa para fazer essa planilha. De repente, porque ela se conhece, ela não se conecta com esse tipo de trabalho e ela não se vê fazendo esse tipo de trabalho. Então, ela pode achar que ele era a melhor pessoa para fazer, o que não significa que ela não estava se importando com a segurança financeira deles. Então, quando a gente traz um diálogo de qualidade, a gente vai... É como se fosse uma cebola, né? Que tem várias camadas. A gente vai tirando essas camadas mais superficiais para encontrar o que é que está por trás dessas palavras. A gente fala muito do não dito na comunicação não violenta. O que é que não foi dito para mim, mas que está vivo no outro? Né? Muitas vezes a gente escuta um julgamento, uma acusação, mas por trás dessas palavras existem sentimentos, existem necessidades que não foram expressos ali pra gente, né? Então, essa ação pro casal, inclusive para saber como cada um vê como cada um vê os planos, o dinheiro, como utilizar esse dinheiro e por que é importante para cada um fazer o que ele está querendo fazer, a gente traz as necessidades, a gente consegue tirar aí essa nuvem, digamos, que envolve os dois e que deixa tudo muito turva, né, do que está acontecendo. Marshall Pliton, isso é muito, ele não acontece no nível das necessidades, das mesmas necessidades. Ele acontece no nível das estratégias, ou seja, aquilo que a gente faz para atender essas necessidades. Porque se uma das pessoas tem necessidade de segurança, a outra também tem necessidade, de repente, em outros momentos da vida dela. Mas todos nós, seres humanos, compartilhamos dessas mesmas necessidades. O que a gente faz de diferente são as estratégias que nós utilizamos para atender. Então, um quer fazer a pilha para atender a necessidade, a outra, de repente, pensa em outra estratégia que se conecta mais com
o jeito dela de ser e de pensar. Então, a CNV propõe para a gente uma nova e de comunicação. E acho que... Oi. Concluir assim. Concluí. Uma coisa que é muito interessante sobre isso que você falou, né? E que eu acho fantástico da comunicação não violenta, é principalmente porque cada um tem um histórico. Você falou assim, de repente ela se preocupa tanto com a segurança quanto ele. Ela talvez só não ache que ela seja a pessoa mais habilitada para isso. E é interessante, né? Porque principalmente quando a gente fala sobre dinheiro, e principalmente finanças com casais, né? Eu não sou a especialista aqui de casais, mas eu já atendi muitos casais e assim, para mim não tem diferença se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira. Enfim, o importante é esse desejo que ela tem de assumir esse poder sobre o dinheiro. Mas existem várias coisas que influenciam no comportamento financeiro de cada um, e inclusive nas relações e os conflitos, né? Então, você vê que interessante. Ela veio de uma família em que o dinheiro nunca faltou. Isso nunca foi uma preocupação para ela. Ela, enfim, é médica, tem um bom posicionamento profissional. Se ela precisar de dinheiro, ela disse: eu vou lá e faço um plantão e tá bom. Sim, isso não é uma preocupação para mim. Ele já veio de uma família em que eram 3 filhos, a mãe ficou viúva, a situação foi mais restrita. Então, ele tinha esse medo da falta. Pode faltar. Então, percebe, né? Ela com uma mentalidade que dinheiro não falta. E ele com uma mentalidade, não, peraí, dinheiro falta sim. E olha que interessante, quando você junta essas duas pessoas, né? Cada uma com um olhar e uma forma de enxergar diferente. E você, então, vai para o jogo do certo ou errado, né? É o marido achando assim, não, peraí, dinheiro falta sim, eu tô certo, você tá errada, você tá sendo irresponsável de gastar. E ela assim, olha, dinheiro nunca faltou, não é agora que vai faltar, você tá maluco de achar que dinheiro vai faltar. Eu vou lá e faço um plantão. E o fantástico da comunicação não violenta é de você justamente assim, peraí, mas qual é a necessidade dessa pessoa? É o que? É prover necessidade para o futuro? É ter essa necessidade de segurança, de que as nossas metas de investimento elas vão fluir? Tudo bem, né? É o princípio do não julgamento, de você não julgar o outro, né? Mas você simplesmente uma coisa que eu achei fantástica no livro do Marshall enfim, no que eu aprendi, né, superficialmente, mas é justamente a parte a diferença entre analisar e observar, né? De você avaliar, criar uma avaliação sobre aquilo que está sendo falado, e a outra coisa é simplesmente você observar. E quando você observa e você entende que em cada diálogo existe ali uma necessidade que é expressa através de um pedido, então o nosso trabalho é buscar entender, peraí, o que essa pessoa, o que essa expressão ali aqui está pedindo? E nunca é sobre você, né? O outro fala sobre si. E você fala de você. Então, né, aí quando você ouve muitas vezes, e isso era um problema para mim, assim, né, que muitas vezes me dava rompante, porque eu achava que as pessoas, quando elas falavam, elas estavam falando de mim. Mas na verdade elas estavam falando dela. E aí quando eu passei a entender, não, peraí, eu não sou isso. Né? Isso daqui que ela tá falando, isso é ela. Ela decidiu achar assim, essa pessoa decidiu achar assim. E se eu sei que eu não sou, eu não preciso entrar nesse jogo. Mas qual é a minha necessidade de conseguir expressar? Eu amo esse tema, tá? Enfim, entrei aqui, dei uma viajada, mas é porque eu realmente acho que tem toda a relação com dinheiro. Quando eu vi o seu trabalho, eu falei, não, eu tenho que chamar ela para a gente conversar, né? Porque a forma como a gente lida com o dinheiro influencia tudo, influencia as nossas relações, e isso tem muito a ver também com a forma como a gente consegue conversar. Existe um tabu de falar sobre dinheiro, né? Quantos casais que não conversam sobre dinheiro? É um grande tabu. Um outro caso real aqui, Lua, não sei se você quer comentar o que eu falei.
eu até anotei aqui que a comunicação não violenta foi até anotei 2 pontos aqui. Um ponto é a aceitação. A CNV traz pra gente esse nomezinho mágico, que é aceitar aquilo que está vivo em mim para depois transformar, né? Se for o caso, se for algo desagradável, um sentimento que é desagradável e tal. Uma situação de conflito ali. Porque muitas vezes a gente fecha os olhos para isso. A gente não quer ver, não quer aceitar que está acontecendo aquilo com a gente, né? Ou com o outro. Então, quando no relacionamento, a gente ele vem nos convida a observar justamente esse outro. Qual é o ponto de partida do outro? Qual é o ponto de partida dela que quer tanto fazer essa dias? O ponto de partida dele foi diferente do dela. Então, quando a gente para escutar o outro também, né, praticar essa escuta, tem acesso a um universo de informações sobre o que pode trazer muita clareza para a gente. Não consigo entender fulano, não consigo entender porque que ele fala desse jeito, porque que ele tem tanto fazer essa danada dessa planilha que para mim não vai dar em nada, não vai mudar nada. Então, quando a gente se coloca na posição de quem escuta, a gente pratica a escuta empática, escutando até o final, curiosa para saber quais necessidades ou sentimentos estão daquela fala do outro, aí sim a gente consegue experimentar essa conexão mais profunda. Quando a gente não escuta, a gente fica competindo para ver quem fala mais, a gente acaba não indo para lugar nenhum. Com relação aos sonhos, né, que eram diferentes, eu notei aqui também, Marshall fala da alegria de dar e receber. E como e da beleza de dar e receber de forma livre, espontânea, sem que isso seja uma obrigação para ninguém. Então, quando esse casal ele está aberto a escutar um ao outro, ele pode se deparar com o porquê do outro querer aqueles sonhos. Querer colocar no cartaz dos sonhos tais figuras ou tais informações. E aí a gente pode ser que estranhe menos aquele sonho dali, compreenda mais e compartilhe desse sonho com o outro. Com essa alegria mútua de dar e receber de coração, sem ser por uma obrigação. E compreender que o outro, ele vai existir com relação ao outro diferenças nesse relacionamento. O outro tem as suas próprias crenças, teve a sua própria ação. Então, esse é como se fosse uma dança, onde ora eu tô cedendo, eu tô entrando mais no campo do outro e ora eu tô trazendo ele mais para o meu campo aqui. E os dois conseguem desfrutar dessa alegria de perceber os pontos de vista com relação a alguma situação, com relação aos sonhos, por exemplo. Então, é importante essa abertura. Sem a abertura, não há comunicação não violenta. Se eu não estou aberta a escutar e compreender o universo do outro, não há comunicação não violenta. A CNV não é para que eu faça a minha vontade, né? Para que o outro, para que eu fale bonitinho, para que o outro diga sim para tudo que eu quero. Não, pelo contrário. É para que eu fale tão aberta que o outro possa me dizer que sim, não. E vice-versa. Que eu também possa me expressar para o outro e dizer que sim ou que não. Em relação a alguma coisa, né? Então é isso. Foram esses dois: a aceitação do que está vivo em mim, está vivo no outro. E essa alegria de dar e receber de coração. Que quando a gente experimenta um diálogo de qualidade, a gente consegue mergulhar aí nessa alegria de viver mesmo. Muito bom. E quando você consegue, você expressa, né, um pedido, a sua necessidade através de um pedido, você entender também que o outro pode aceitar ou não. E lidar com o não também, né? Porque às vezes a pessoa tem outra necessidade. E muitas vezes a gente aprender também a expressar: olha, eu não posso atender isso porque eu tenho necessidade de fazer
essa outra coisa e aprender a dizer não, né? Sem ter medo, sem fugir, sem inventar uma desculpa ou uma mentira, mas simplesmente aprendendo a se posicionar, né? Olha, esse momento eu não posso atender essa sua necessidade porque eu tenho outra necessidade. E tá tudo bem, né? E você entender que tá tudo bem. Lua, teve um outro caso muito interessante, que foi uma esposa que me procurou. Eles também têm perfis financeiros distintos, diferentes, né? E ela sentou, a gente fez um primeiro encontro assim de alinhamento para entender quais eram as necessidades maiores dela. E basicamente, ela quando casou e decidiu engravidar, ela parou de trabalhar. Só o marido que trabalhava e ela não sabe assim, foi uma decisão em conjunto, até aí sem problema nenhum, o casal pode decidir a forma como que eles quiserem, né? Mas o grande ponto é que eles não conversavam sobre as questões financeiras. E ela sentou e passou ali 1 hora falando mal do marido para mim e que ele gastava demais, que ele não podia, e se ia para um churrasco, ele comprava picanha, que ele não podia comprar uma carne mais barata, que ele gostava de ostentar, que eles moravam de aluguel, que isso, que aquilo outro, que aquilo outro. Aí eu falei assim, tá. Mas você tem acesso às informações financeiras de vocês? Não, não tenho. Aí eu falei, mas o seu marido sabe que você está aqui conversando comigo? Não, ele não sabe. Essas coisas que você que você está conversando aqui comigo, você já conseguiu colocar para ele alguma vez? Não, nunca falei. Aí eu falei, como você espera que eu te ajude? E aí ela falou, também não sei. Aí eu falei, bom, então vamos começar pelo seguinte, né? Vamos assistir, ó. Assiste essa. Eu ia fazer uma primeira live, inclusive eu tive a ideia de fazer uma live sobre comunicação não violenta no meu perfil, sozinha mesmo, por causa dessa esposa que eu atendi, né? Porque eu falei, bom, o começo de tudo é vocês conseguirem alinhar os objetivos de vocês, conseguirem conversar. Aí eu falei, olha, você pode falar com o seu marido, dizer que você me conheceu, que você conversou, e o que ele acha sobre vir fazer a mentoria junto, ou se de repente ele está de acordo em passar as informações para você, para que você possa ajudar a organizar o orçamento da família. Existem algumas formas, mas eu acredito que sem saber as informações financeiras, a gente não consegue evoluir muito. Eu vou precisar das informações. E aí ela, tá bom. E a maior dificuldade dela, na verdade, era justamente de conseguir conversar. Né? Na verdade, eu tinha que indicar ela para você, não para mim, porque a questão não era exatamente financeira, era uma questão de comunicação. E aí, uma das coisas que você falou aí, né, foi justamente essa questão que a CNV ela traz uma questão da autorresponsabilidade, né? Da gente assumir aquilo que está no nosso controle, né? E a lidar com as frustrações também de não conseguir controlar as decisões do outro, mas de como eu posso tornar a vida um do outro, a nossa vida, mais maravilhosa. Eu amo também quando o Marshall fala sobre isso, né? O que você quer comentar sobre isso? Pois isso é muito comum, bastante comum. A gente entra numa rotina de reclamação do outro e demais. Quando a gente vai falar para essa outra pessoa sobre o que está acontecendo com a gente joga no ar essas informações. Então a gente não chama para um diálogo mais sério, mais ali com mais atenção, com atenção plena, mas enquanto a gente tá lá, sei lá, tá lavando prato, a gente começa a soltar as farpas, né? Aquelas críticas. Eu tô pensando aqui que eu não tenho acesso a nada nessa casa. Parece até que eu nem moro aqui. Parece até que eu sou uma estranha. Né? Se alguém me perguntar, eu nem sei falar.
quanto é que você ganha, ou quanto é que a gente gasta, ou quanto que a gente está dado, o quanto dinheiro a gente tem guardado na poupança. Isso é um absurdo. Então o outro vai escutando isso, o que é que faz? Mas você é uma lista. Eu administro super bem, faço de tudo para você, né? Te ofereço tudo, não te falta nada e você está me criticando. Então veja só o nível do diálogo, né? Vai daí para pior. Essas acusações, elas vão e elas voltam, elas retornam, né? Bate no outro e retorna pra gente. Então e aí ela pode chegar para você e dizer: "Ah, mas eu já tentei conversar com ele, ele não me escuta". Então por que será que ele não escuta? Será que esse pedido para o diálogo foi feito de forma com a maior qualidade, né? Com uma intenção ali clara, definida? Então, qual é a dica aqui? Para quem está escutando a gente também, tem alguém com quem você quer conversar e não está conseguindo, você acha que a pessoa não te escuta, não te dá ouvidos, é fazer um pedido claro para um diálogo, inclusive colocando o dia, o horário especificamente. Então, ó, como é que seria para você se a gente conversasse hoje à noite, às 19 horas, após o jantar, sobre a nossa vida financeira? Para mim é muito importante esse esclarecimento. E eu ando com algumas dúvidas, algumas questões, e queria muito compartilhar com você isso. O que é que você acha? Então, o outro, eu estou acusando o outro de alguma coisa? Não. Estou convidando para um diálogo e dizendo para ele por quê. Por que é importante para mim? Do que eu quero cuidar quando eu chamo para o diálogo? Então, nesse diálogo, uma dica é falar sempre de você e não apontar o dedo para o outro. Então, falar sobre o que você está sentindo, o que você quer, que tipo de esclarecimento você quer, por que é importante para você isso. E aí ele falou algo que você não concorda, no lugar de sair já condenando, brigando, você pode buscar compreender o porquê daquilo. Faz perguntas. Por que você acha isso? Por que você acha melhor o caminho A e não o caminho B? Olha, eu andei lendo sobre o caminho B. Você gostaria de ver o que eu li? Você gostaria de conversar com Karen? Que eu gostei muito do atendimento dela. Que tal a gente marcar um encontro dos nós? Porque aí ela pode te explicar diretamente a proposta do trabalho dela. O que é que você acha? Porque eu sei que falando assim pode ficar distante para você ainda essa ideia. Então, a gente falar sobre você, fazer perguntas sobre o outro e não acusações, né? E trazer sugestões e não exigências. Falando de forma resumida, eu acho que seriam dicas práticas aí para você já trazer para a sua vida. Então, trocar as exigências por pedidos, sugestões, trocar as acusações por observações, né? Falar aquilo como você vê os fatos, falar de você, como você enxerga os fatos, por que é importante para você, então sempre trazer para você e fazer pedidos no lugar de exigências. Então, quando a gente fala assim, ele não escuta, ele não me dá ouvidos, ele não quer saber desse papo, como é que eu estou falando com ele sobre esse papo? Né? Eu vejo muito, 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 muito essa conversa jogada ao vento, assim, fica no superficial. As pessoas nem se olham e estão jogando assim as fapas, não estão com contato atual. Então, quando eu falo sobre esse diálogo de qualidade, é sobre um diálogo sem celular, sem televisão ligada. Essa expressão corporal é importante também, porque não adianta o outro estar falando, você está de braços cruzados, se balançando as pernas, de ansiedade ali para falar, por exemplo. Então, espera o outro falar até o final, se coloca ali também buscando compreender o universo do outro, compreender o ponto de vista do outro, para depois trazer o seu também. São algumas dicas para que a gente tenha um diálogo de qualidade. E dicas preciosas, né, Lua? Porque, segundo as estatísticas, assim, as questões, as mais decisões financeiras, e elas são a segunda maior causa de divórcio. A primeira, você como mediadora talvez saiba disso, né? Melhor até do que eu. Porque a primeira é traição. E a segunda são as mais decisões financeiras. Mas que mais decisões são isso? Pensa bem, não é a pobreza.
não é perder o emprego, né? A tendência é que quando um perde o emprego e o outro é empregado, eles se unam, né? Eles tomem as decisões em conjunto, se eles têm um bom diálogo, e aí eles vão juntos, né? Quantos casais que têm, às vezes, uma situação financeira até um pouco mais restrita, um pouco mais humilde, ou que eles passam por alguma decisão que eles tomaram em conjunto, mas que foi ruim, e aí eles se unem para se reerguer. Mas as mais decisões financeiras, decisões independentes, decisões não comunicadas, né? Por quando o outro se sente exatamente dessa forma como você falou, eu sou ignorada, né? E presta atenção que essa frase eu também aprendi, essa é uma expressão interessante. Quando você fala assim, eu me sinto ignorada. Na verdade, presta atenção porque você está colocando uma ação em outra pessoa, né? Não é exatamente um sentimento seu. Você está dizendo que o outro te ignora. Então, o que é exatamente que você sente? Você se sente frustrada? Você se sente chateada? Mas sem colocar aquilo que é seu, né? Eu me sinto desrespeitada. Você está dizendo que o outro te desrespeita. Então, tira a ação do outro e toma a responsabilidade exatamente para dar qual é o nome do seu sentimento e qual é exatamente a sua necessidade. E conseguir, na verdade, conversar, dialogar sobre isso, né? Um ponto interessante sobre a mentoria financeira é que muitas vezes a gente sabe que não tá bom, mas a gente não sabe o que a gente tem que fazer ao contrário, né? Porque a gente não consegue identificar exatamente o que a gente quer. Algumas vezes eu falo até com os meus alunos, em uma das aulas eu falei com eles, olha, esse curso aqui, na verdade, é um grande curso de descobrir o que a gente quer. Porque quando você descobre o que você quer, aí você consegue direcionar o dinheiro para cumprir aqueles objetivos, né? E na comunicação, no relacionamento, é exatamente a mesma coisa. É um grande exercício de você descobrir qual é a sua necessidade, o que você quer de fato, né? Você quer, enfim, resolver o conflito ou você quer estar certa? Você quer ter a razão? Você quer viver uma vida mais maravilhosa ou você quer viver uma vida que você é que manda? Pode falar, Lua. Pois é, e aí com frequência a gente conversa com outra pessoa, trazendo críticas, e para completar, a gente não fala em momento nenhum que a gente quer do outro. Então a gente fica a crítica pela crítica e a gente é do outro porque a gente não descobriu o que está no diálogo ali, e aí uma das pessoas fica fechada, né? Então fica emburrada. E a outra pergunta, o que está acontecendo, amor? Que cara é essa? É a minha cara, tô normal. Tá tudo bem? Você não é assim. Tá tudo bem sim. Não, claro que não tá bem. Você não é desse jeito. Conta pra mim o que foi. E a resposta é, você sabe, você não é doido, você não é besta. É lógico que você sabe. E o outro não sabe. O outro, de fato, tá ingênuo ali. Por quê? O outro, gente, não é obrigado a adivinhar o que se passa na nossa cabeça, o que tá trazendo desconforto pra gente. O óbvio, é necessário que o óbvio seja dito, seja compartilhado. O que para você é óbvio, pode ser que para o outro não seja tão na cara assim. Então, a CNV nos convida a falar de forma detalhada tudo aquilo que está vivo em nós e o do que a gente está precisando naquele momento para ter mais alegria de viver, né? Para estar para experimentar esse bem-estar. E no relacionamento amoroso, um bem-estar relacionado a esse relacionamento. Então, se você só traz crítica para o outro, mas não traz sugestões do que você gostaria que acontecesse para checar com o outro se aquilo seria possível, se ele poderia atender ali ao seu pedido, provavelmente essa conversa de fato não tem fim. E aí, pior ainda, às vezes não tem fim, fica aquela questão mal resolvida, aí o tempo passa, eles voltam para a rotina, aquela questão não foi resolvida e está guardadinha no íntimo deles, em algum lugar. Mais à frente, eles se deparam com outra questão que também não foi completamente resolvida. Não foi um diálogo que teve começo, meio e fim, né? Ficou pela metade ali,
mas cada um foi para o lado, dormiram, acordaram, decidiram pensar que nada daquilo aconteceu e seguiram. Então, esses casais, eles vão acumulando esses potinhos de questões mal resolvidas. Só que chega um momento que carregar todos esses potes fica tão pesado, mas tão pesado, que eles não conseguem mais continuar nessa relação. Por falta de amor? Não. Por falta de diálogo de qualidade, né? Eles não conseguiram aí lidar de forma consciente com os conflitos. E ter conflito não é nada de outro mundo, pelo contrário, é natural. Teve relacionamento, vai ter conflito. A grande questão é como você vai lidar com esse conflito. Você vai escolher um caminho que vai te afastar mais do outro e de você mesma. Né? A CNV fala sobre a autossimpatia, sobre essa autoconexão. Então, ou você vai buscar um caminho que vai te conectar com o outro e te conectar também com você mesma. É um caminho que vai trazer mais felicidade, que vai trazer essa vida plena mesmo, tá? Então, a questão não são os conflitos, mas sim a forma como a gente escolhe lidar com eles. Quando a gente escolhe fechar os olhos para eles, pode ser que fique pesado demais para esse relacionamento. Verdade. Lu, a gente está aqui quase encerrando o nosso tempo. Foi uma delícia essa live. Muito obrigada mesmo. Queria convidar aí você que assistiu essa live a conhecer um pouco mais o trabalho da Lua. Eu realmente me interesso muito por CNV. A gente falou aqui só um pouquinho, mas é um mundo aí que pode ser explorado. E queria convidar também os seus seguidores, vocês que querem crescer na vida financeira de vocês também, para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Eu lido muito com a parte de comportamento da sua relação com o dinheiro. E em breve eu vou abrir inscrições aí, eu ia abrir hoje, para um desafio para quem tem gastado aí, às vezes, um pouquinho a mais por impulso. São 7 dias para você dominar os gastos por impulso, para você se livrar dos gastos por impulso e fazer mais dinheiro sobrar. Em breve eu também devo abrir inscrições, né, para minha nova turma. Eu tô parada aí um tempo de turma, mas já tem bastante aluno pedindo, pessoas pedindo para voltar para o curso. O antigo curso que era Sanidade Financeira acabou, agora ele mudou o nome, né, que é realmente para assumir o poder com dinheiro. Então tem muita coisa vindo por aí. Então eu queria que vocês realmente viessem conhecer e conhecessem também o trabalho da Lua. Muito obrigada, Lua. Você quer falar alguma coisa? Muito feliz, né, de estar aqui, vou acompanhar todo o teu trabalho também. Me interessa bastante pelo tema. E quem tiver interesse nos cursos de comunicação não violenta, estou com novidades já essa semana e estamos com lista de espera para o curso de comunicação não violenta, que é totalmente online, com aulas gravadas e também ao vivo. Tá? Então, basta me enviar um direct no Instagram que eu já passo as informações. Foi um prazer, uma grande alegria momento com vocês. Muito obrigada, Lua. E eu espero aí que a gente volte a se falar. Estou bem encantada mesmo pelo seu trabalho. Parabéns e sucesso no seu curso, na sua próxima turma aí. Obrigada. Vamos tirar uma foto aqui, vamos tirar um print, dar um oi aí pra gente. Olha lá aqui. Opa, peraí. Vai. 1, 2, 3 e. Besteira. Peraí, vai. 1, 2, 3 e. Foi. Beijo, Lua. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente aqui. Tchau, tchau.